Existe um momento em que tudo desmorona ao seu redor, quando as tempestades da vida parecem conspirar contra você, e a única coisa que resta é a força da sua mente. Nesse instante crucial, você descobre uma verdade que pode transformar completamente o rumo da sua existência. A diferença entre aqueles que se quebram e aqueles que se fortalecem não está nas circunstâncias que enfrentam, mas na capacidade de manter a calma quando o mundo inteiro parece entrar em colapso. Quantas vezes você já se pegou perdendo o controle diante de uma situação inesperada? Quantas oportunidades escaparam pelas suas mãos simplesmente porque você permitiu que as emoções assumissem o comando? A resposta para essas perguntas revela algo profundo sobre a natureza humana. Somos todos vulneráveis ao caos emocional, mas alguns poucos descobriram o segredo de transformar essa vulnerabilidade em poder absoluto. Napoleão Hill dedicou décadas de sua vida estudando os padrões mentais dos indivíduos mais bem-sucedidos de sua época, e descobriu que todos eles compartilhavam uma característica singular: a capacidade de manter a mente serena e focada mesmo nas situações mais adversas. Essa não era uma habilidade natural que nasceu com eles, mas sim uma competência desenvolvida através de técnicas específicas e disciplina mental rigorosa. Hoje você vai descobrir que existe uma diferença fundamental entre reagir aos problemas e responder a eles de forma estratégica. Enquanto a maioria das pessoas vive em constante estado de reação emocional, sendo arrastada pelas circunstâncias como folhas ao vento, existe um grupo seleto que aprendeu a dominar a arte da calma consciente, transformando cada desafio em uma oportunidade de demonstrar força interior. Prepare-se para uma jornada que vai além do simples controle emocional. Você está prestes a descobrir os princípios fundamentais que separam as mentes comuns das mentes extraordinárias, e como aplicar essas descobertas para criar uma blindagem mental impossível de ser quebrada pelas adversidades da vida. A mente humana possui dois estados fundamentais de operação que determinam o destino de qualquer pessoa: o estado de reação automática e o estado de resposta consciente. A maioria das pessoas vive eternamente aprisionada no primeiro estado, permitindo que cada contratempo, cada palavra áspera, cada imprevisto detone uma cascata de emoções descontroladas que nubla o julgamento e paralisa a capacidade de ação efetiva. Napoleão Hill observou que os grandes líderes e empreendedores de sucesso desenvolveram um mecanismo mental que funciona como um filtro entre o estímulo externo e a resposta interna. Esse filtro não elimina as emoções, mas as processa de forma diferente, permitindo que a razão mantenha o controle mesmo quando o coração está acelerado e a adrenalina está correndo pelas veias. Imagine por um momento a diferença entre um piloto experiente enfrentando uma turbulência e um passageiro comum na mesma situação. O passageiro se desespera, agarra-se ao assento, sua mente é invadida por pensamentos catastróficos. O piloto, por outro lado, mantém a calma, analisa os instrumentos, toma decisões baseadas em conhecimento e experiência. A diferença não está na ausência do medo, mas na capacidade de funcionar apesar dele. Essa analogia revela uma verdade poderosa sobre o funcionamento da mente forte. Ela não é uma mente que não sente, mas uma mente que aprendeu a sentir sem ser dominada pelos sentimentos. É uma mente que desenvolveu a habilidade de observar suas próprias emoções como se fosse um espectador externo, mantendo sempre uma parte de si mesma no comando da situação. O primeiro passo para desenvolver essa capacidade extraordinária está em compreender que você não é suas emoções. Você as experimenta, você as sente, mas você não é elas. Existe uma parte de você que pode observar quando está com raiva, que pode reconhecer quando está com medo, que pode identificar quando está frustrado. Essa parte observadora é o núcleo da sua força mental. Quando você consegue acessar esse núcleo durante momentos de pressão, algo mágico acontece. Você ganha a capacidade de escolher como responder ao invés de simplesmente reagir. Essa escolha, por menor que pareça, é a diferença entre viver como vítima das circunstâncias ou viver como arquiteto do próprio destino. A calma não é a ausência de desafios, mas a presença de uma mente treinada para funcionar com clareza independentemente do que está acontecendo ao redor. É uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que esteja disposta a investir tempo e energia no treinamento da própria mente.
A força mental verdadeira nasce da compreensão profunda de um princípio que Napoleão Hill chamava de autodomínio. Esse conceito vai muito além do simples controle das emoções. Ele representa a capacidade de dirigir conscientemente os pensamentos, os sentimentos e as ações em direção a objetivos específicos, independentemente das pressões externas que possam estar atuando sobre você. Pense em quantas vezes você já tomou decisões importantes enquanto estava sob o efeito de emoções intensas. Quantas dessas decisões você se arrependeu posteriormente? A resposta para essa pergunta revela por que o desenvolvimento do autodomínio é crucial para qualquer pessoa que deseja construir uma vida de realizações significativas. O autodomínio não significa suprimir as emoções ou fingir que elas não existem. Significa desenvolver a capacidade de sentir completamente, de reconhecer a mensagem que cada emoção está tentando transmitir, e então decidir conscientemente qual será a sua resposta. É como ter um sistema de navegação interno que funciona perfeitamente mesmo quando as condições externas são adversas. Napoleão Hill descobriu que as pessoas mais bem-sucedidas desenvolveram rituais mentais específicos que ativavam automaticamente quando enfrentavam situações de alta pressão. Esses rituais funcionavam como âncoras de estabilidade, permitindo que mantivessem o foco no que realmente importava ao invés de se deixarem arrastar pelas turbulências emocionais do momento. Um desses rituais envolve a prática de fazer uma pausa consciente antes de reagir a qualquer situação desafiadora. Essa pausa pode durar apenas alguns segundos, mas nesses segundos reside o poder de transformar uma reação destrutiva em uma resposta construtiva. É o espaço onde a sabedoria pode emergir, onde a estratégia pode ser formulada, onde a força interior pode se manifestar. Durante essa pausa, a mente treinada faz 3 perguntas fundamentais. Qual é realmente o problema aqui? Qual é o resultado que eu desejo alcançar? Qual é a ação mais efetiva que posso tomar agora? Essas perguntas redirecionam o foco da emoção para a solução, do problema para a oportunidade, da reação para a criação. A prática consistente desse processo cria um novo padrão neural que gradualmente se torna automático. Com o tempo, você descobrirá que sua mente naturalmente busca soluções ao invés de amplificar problemas, que sua energia se direciona para a ação construtiva ao invés da preocupação destrutiva. A mente que não se abala possui uma característica distintiva que Napoleão Hill identificou em todos os grandes líderes que estudou: a capacidade de manter uma visão de longo prazo mesmo quando confrontada com problemas de curto prazo. Essa perspectiva ampliada funciona como um antídoto natural contra a tendência humana de magnificar os problemas momentâneos e perder de vista os objetivos maiores. Quando você desenvolve essa perspectiva, cada obstáculo se transforma em um degrau, cada contratempo se torna uma oportunidade de demonstrar resistência, cada crítica se converte em combustível para o aperfeiçoamento. Não porque você ignore a realidade dos desafios, mas porque você os enquadra dentro de um contexto maior que dá significado e propósito à sua luta. A maioria das pessoas vive prisioneira do momento presente quando esse momento é doloroso ou desafiador. Elas permitem que uma discussão, uma perda financeira, uma decepção profissional dominem completamente seu campo de visão mental, como se aquele momento específico fosse definir toda a sua existência. A mente forte, ao contrário, mantém sempre uma parte de si conectada com a visão maior. Essa conexão com a visão maior não é um exercício de negação da realidade, mas sim de contextualização inteligente. É a diferença entre ver uma árvore e ver a floresta, entre focar no degrau e focar no topo da escada. Ambas as perspectivas são reais e importantes, mas a perspectiva ampliada oferece recursos emocionais e estratégicos que a perspectiva limitada não consegue fornecer. Napoleão Hill observou que essa capacidade de manter a perspectiva ampliada estava diretamente relacionada à clareza dos objetivos pessoais. Pessoas com metas vagas ou inexistentes eram muito mais vulneráveis às tempestades emocionais porque não tinham um ponto fixo de referência para orientar seus pensamentos e emoções durante momentos difíceis. Por outro lado,
Aqueles que possuíam uma visão cristalina do que desejavam alcançar na vida desenvolviam naturalmente uma resistência extraordinária às adversidades temporárias. Seus objetivos funcionavam como um farol que permanece visível mesmo durante as tempestades mais intensas, oferecendo direção e esperança quando tudo ao redor parece confuso e incerto. O desenvolvimento dessa perspectiva ampliada requer um investimento consciente de tempo e energia na definição e refinamento dos seus objetivos de longo prazo. Não se trata apenas de ter metas, mas de ter metas que sejam tão claras e atrativas que funcionem como um imã emocional, puxando você para frente mesmo quando as circunstâncias estão tentando empurrá-lo para trás. Existe um fenômeno fascinante que Napoleão Hill descobriu ao estudar as mentes mais resilientes de sua época. Elas desenvolveram a capacidade de transformar energia negativa em combustível positivo. Ao invés de serem drenadas pelos desafios, essas pessoas aprenderam a extrair força e determinação das situações mais adversas, como se possuíssem um mecanismo interno de alquimia emocional. Essa transformação não acontece por acidente ou por sorte. É o resultado de um processo mental específico que pode ser aprendido e desenvolvido por qualquer pessoa disposta a investir na própria educação emocional. O primeiro elemento desse processo é a capacidade de reinterpretar o significado dos eventos negativos, extraindo lições e oportunidades onde outros veem apenas problemas e frustrações. Quando você enfrenta uma crítica severa, sua mente tem duas opções básicas. Pode interpretar essa crítica como um ataque pessoal que confirma suas inseguranças, ou pode interpretá-la como informação valiosa sobre áreas que precisam ser aperfeiçoadas. A diferença entre essas duas interpretações não está nos fatos externos, mas na lente mental através da qual você escolhe enxergar os fatos. A mente treinada desenvolve o hábito automático de procurar o valor oculto em cada experiência difícil. Ela pergunta: o que essa situação está tentando me ensinar? Como posso usar essa experiência para me tornar mais forte? Qual habilidade preciso desenvolver para lidar melhor com situações similares no futuro? Essas perguntas redirecionam a energia mental da vitimização para o empoderamento. Napoleão Hill notou que as pessoas mais bem-sucedidas possuíam uma capacidade quase sobrenatural de encontrar oportunidades disfarçadas de problemas. Elas não negavam a existência dos problemas, mas recusavam-se a permitir que os problemas definissem suas possibilidades. Desenvolveram uma forma de pensar que automaticamente procurava por aberturas, por alternativas, por soluções criativas. Essa habilidade mental pode ser comparada à capacidade de um rio encontrar seu caminho até o mar. Quando o rio encontra uma rocha, ele não para nem se desespera. Ele simplesmente encontra uma forma de contornar o obstáculo, às vezes criando curvas e meandros que tornam sua jornada ainda mais interessante e rica. O rio não vê a rocha como inimiga, mas simplesmente como parte da paisagem a ser navegada. O desenvolvimento dessa mentalidade de rio requer prática consistente e paciência consigo mesmo. No início, você pode precisar se esforçar conscientemente para encontrar o lado positivo das situações difíceis. Com o tempo, esse processo se torna mais natural, até que sua mente automaticamente busque oportunidades e lições em cada desafio que encontra. A calma genuína não é um estado passivo de ausência de ação, mas sim um estado ativo de presença total e controle consciente. Napoleão Hill descobriu que as mentes mais poderosas operavam a partir de um centro de quietude interior que permanecia inalterado independentemente da intensidade dos eventos externos. Essa quietude não era inércia, mas sim uma força concentrada aguardando o momento certo para se manifestar. Imagine um mestre de artes marciais prestes a enfrentar um oponente. Externamente, ele pode parecer completamente relaxado, quase casual em sua postura. Internamente, porém, cada fibra de seu ser está alerta, cada músculo está preparado, cada sentido está aguçado. Essa é a calma do guerreiro, uma serenidade externa que esconde uma prontidão total para a ação. Essa qualidade de calma desperta só pode ser desenvolvida através da prática deliberada de presença mental. Significa treinar sua mente para estar completamente presente no momento atual,
ao invés de se perder em preocupações sobre o futuro ou ruminações sobre o passado. Quando sua mente está totalmente presente, ela tem acesso a todos os seus recursos, toda a sua criatividade, toda a sua intuição. A maioria das pessoas vive em um estado de atenção fragmentada, com parte da mente sempre em outro lugar. Essa fragmentação cria uma sensação constante de ansiedade e reduz drasticamente a qualidade das decisões que tomamos. A mente fragmentada é como um smartphone com vários aplicativos rodando ao mesmo tempo. Ela funciona, mas de forma lenta e ineficiente. A mente presente, ao contrário, é como um laser. Toda sua energia está focada em um ponto específico, criando um poder de penetração e clareza que a mente dispersa jamais conseguiria alcançar. Quando você está completamente presente em uma conversação, em uma decisão, em uma ação, você acessa um nível de efetividade que surpreende até mesmo você. Napoleão Hill observou que essa qualidade de presença era especialmente evidente durante momentos de crise. Enquanto outras pessoas entravam em pânico ou se paralisavam, os líderes verdadeiramente efetivos pareciam ficar ainda mais calmos e focados. Era como se a pressão externa ativasse o mecanismo interno de concentração que os tornava mais capazes, não menos capazes. O desenvolvimento dessa presença calma requer o cultivo diário de momentos de quietude mental. Não necessariamente meditação formal, mas momentos regulares em que você pratica estar completamente presente com o que está fazendo, seja comendo, caminhando, conversando ou trabalhando. Cada momento de presença genuína fortalece sua capacidade de acessar essa calma quando você mais precisa dela. O verdadeiro teste da força mental não acontece durante os momentos tranquilos da vida, mas durante as tempestades que inevitavelmente chegam para todos nós. Napoleão Hill compreendeu que a diferença entre as pessoas que emergem mais fortes das adversidades e aquelas que são destruídas por elas não está na intensidade dos desafios enfrentados, mas na qualidade da preparação mental que desenvolveram antes das tempestades chegarem. Essa preparação não é um processo passivo de simplesmente esperar que tempos difíceis não venham. É um processo ativo de fortalecimento sistemático da mente, como um atleta que treina rigorosamente para estar pronto para a competição. A mente forte é construída através de pequenas vitórias diárias sobre a tendência natural de reagir impulsivamente, de se render ao desânimo, de permitir que circunstâncias externas determinem estados internos. Cada vez que você escolhe responder ao invés de reagir, cada vez que mantém o foco em soluções ao invés de amplificar problemas, cada vez que encontra um motivo para ser grato no meio de uma situação difícil, você está depositando uma moeda no banco da sua força mental. Essas pequenas escolhas conscientes se acumulam ao longo do tempo, criando uma reserva de resiliência que estará disponível quando você mais precisar dela. A mente preparada desenvolve também a capacidade de antecipar desafios sem se tornar ansiosa em relação a eles. É como um capitão experiente que conhece os padrões do oceano e pode ler os sinais que indicam uma tempestade se aproximando. Ele não entra em pânico, mas se prepara metodicamente, verificando equipamentos, ajustando velas, orientando sua tripulação. Quando a tempestade chega, ele está pronto. Essa antecipação estratégica não é pessimismo, mas realismo inteligente. É reconhecer que a vida inclui desafios como parte natural da experiência humana, e que a melhor estratégia é estar preparado ao invés de ser pego de surpresa. A mente preparada não teme os desafios porque sabe que possui as ferramentas necessárias para navegar através deles. Napoleão Hill notou que as pessoas mais resilientes desenvolviam o hábito de visualizar regularmente como responderiam a diferentes tipos de situações desafiadoras. Elas não se detinham nos aspectos negativos dessas situações, mas sim nas estratégias e recursos que usariam para lidar com elas. Essa prática mental criava uma espécie de memória muscular emocional que se ativava automaticamente durante crises reais. O resultado dessa preparação é uma confiança profunda que não depende da ausência de problemas, mas da certeza de que você possui a capacidade de lidar com qualquer problema que possa surgir. É uma confiança baseada não na arrogância, mas na competência desenvolvida através da prática consciente e da preparação sistemática.
A jornada para desenvolver uma mente inabalável culmina na descoberta de uma verdade profunda. A paz interior não é um destino a ser alcançado, mas um estado a ser cultivado continuamente. Napoleão Hill percebeu que as pessoas mais bem-sucedidas e equilibradas não eram aquelas que haviam eliminado todos os problemas de suas vidas, mas aquelas que haviam aprendido a manter sua estabilidade emocional independentemente das circunstâncias externas. Essa estabilidade não é rigidez. É como uma árvore com raízes profundas que pode balançar com o vento sem ser desarraigada. A árvore não resiste ao vento de forma rígida, pois isso a quebraria. Ela se move com o vento, mas suas raízes a mantêm firmemente plantada. Da mesma forma, a mente forte aprende a se adaptar às mudanças sem perder seu centro de equilíbrio. O cultivo dessa flexibilidade resiliente requer a aceitação de uma verdade fundamental. Você não pode controlar o que acontece com você, mas você sempre pode controlar como responde ao que acontece com você. Essa compreensão liberta você da ilusão de que precisa controlar as circunstâncias externas para ser feliz ou bem-sucedido. Sua felicidade e seu sucesso dependem da qualidade das suas respostas, não da qualidade das situações que encontra. Quando você internaliza essa verdade, algo extraordinário acontece. Você para de desperdiçar energia tentando mudar coisas que estão fora do seu controle e concentra toda a sua força naquilo que você realmente pode influenciar: seus pensamentos, suas emoções, suas decisões e suas ações. Essa concentração de energia cria um poder pessoal que se manifesta em todos os aspectos da sua vida. Napoleão Hill observou que essa concentração de energia em elementos controláveis era o fator comum entre todos os indivíduos que haviam alcançado sucesso duradouro em suas respectivas áreas. Eles não gastavam tempo lamentando circunstâncias passadas ou se preocupando obsessivamente com futuros incertos. Eles investiam toda a sua energia mental no momento presente e nas ações que podiam tomar agora. Essa presença ativa no momento presente, combinada com uma visão clara do futuro desejado, cria um estado de fluxo mental onde a ação se torna natural e effortless. Você não precisa se forçar a fazer as coisas certas. As coisas certas fluem naturalmente da sua compreensão clara do que precisa ser feito e da sua capacidade de agir com calma e determinação. O desenvolvimento dessa capacidade é um processo contínuo que se aprofunda e refina ao longo da vida. Cada desafio superado com calma e sabedoria adiciona uma camada de confiança e competência à sua personalidade. Com o tempo, você descobre que desenvolveu uma força interior que nem você mesmo sabia que possuía, uma calma que permanece estável mesmo nas situações mais turbulentas. Chegamos ao final de uma jornada que, na realidade, é apenas o começo de uma transformação muito maior. Ao longo destes momentos juntos, exploramos não apenas conceitos teóricos sobre força mental, mas mergulhamos nas profundezas de uma verdade que pode revolucionar completamente a forma como você experiencia a vida. A mente forte não nasce pronta, ela é forjada conscientemente através de escolhas diárias e práticas consistentes. Napoleão Hill nos mostrou que a diferença entre aqueles que sucumbem às pressões da vida e aqueles que emergem vitoriosos das adversidades não está em algum talento sobrenatural ou sorte especial. Está na capacidade de manter o centro interior estável enquanto tudo ao redor pode estar em turbulência. Essa capacidade, como descobrimos, é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa disposta a investir na própria educação emocional e mental. O que torna essa jornada ainda mais poderosa é a compreensão de que cada momento difícil que você enfrenta não é apenas um obstáculo a ser superado, mas uma oportunidade de praticar e fortalecer essas habilidades mentais. Cada situação desafiadora se torna um ginásio para sua mente, cada pressão externa se transforma em combustível para seu crescimento interior. Você não precisa mais temer as tempestades da vida. Pode começar a vê-las como treinamento para se tornar a pessoa forte e equilibrada que sempre teve o potencial de ser. A verdadeira maestria não está em nunca enfrentar dificuldades, mas em desenvolver uma forma de se relacionar com as dificuldades que as transforma em aliadas do seu desenvolvimento. Quando você compreende profundamente que sua paz interior não depende da ausência de problemas externos, mas da presença de sabedoria interna,
você se liberta de uma prisão invisível que mantém a maioria das pessoas em constante ansiedade e instabilidade emocional. E aqui reside a mensagem mais poderosa de tudo que compartilhamos hoje. Você já possui dentro de si todas as sementes da força mental que admiramos nos grandes líderes e realizadores. Essas sementes só precisam ser regadas com prática consciente, nutrida com conhecimento aplicado e cultivadas com a paciência amorosa de quem compreende que o crescimento verdadeiro acontece gradualmente, mas de forma inexorável. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, se despertou uma faísca de reconhecimento ou inspirou um desejo genuíno de desenvolver essa força interior, deixe sua marca aqui conosco. Curta este vídeo como um compromisso consigo mesmo de que você está pronto para começar essa jornada de fortalecimento mental. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas verdades, pois às vezes somos os instrumentos que a vida usa para levar esperança e conhecimento a quem mais precisa. E se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que nutrem não apenas sua mente, mas sua alma, porque essa jornada de crescimento é muito mais rica quando caminhamos juntos.